eu quero conversar com você sobre empresa, sobre venda. Como que a gente utiliza de fato as narrativas para fazer a nossa empresa vender mais. A primeira etapa da construção de narrativa eu costumo chamar de liberdade criativa. É quando a gente começa a consumir o máximo de informações. Então, eu delimito um tempo de 7 a 30 dias para fazer isso, para de fato consumir não só sobre o meu concorrente, mas também sobre mim, né? Sobre a minha empresa, os meus clientes, como eles funcionam, como eu funciono, não importa a organização. Nesse momento é para você se desorganizar, é para você se encher de informações para que depois você chegue na etapa de fato escolher o que vai fazer sentido e o que não vai fazer sentido, o que fica e o que sai. Perfeito? Eu vou deixar um vídeo agora explicativo de como você pode fazer isso na internet, seja no YouTube, seja através de blog, enfim, você vai entender como capturar informações na internet para você utilizar na sua narrativa. Combinado? Eu defendo que todo profissional, independente que tenha contratado uma empresa de marketing, que ele saiba pesquisar e se aprofundar dentro do tema da sua própria empresa, da sua narrativa. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu entro na tela do meu computador para iniciar uma pesquisa narrativa é começar pelo básico, ou seja, pesquisar no Google sobre o assunto. Só que existem formas de se pesquisar no Google de maneira mais eficiente e vou mostrar aqui agora, tá? Então, digamos que a gente queria pesquisar sobre hotelaria, uma das coisas que a gente pode utilizar aqui do Google é as próprias ferramentas de idioma, horário e em relação a resultados específicos que você quer nessa pesquisa. Então, é importante ter isso aqui, porque às vezes você quer pesquisar uma coisa, por exemplo, utilizando uma localização que não é brasileira e você quer pesquisar coisas de fora. Outra maneira de pesquisar no Google é a gente conseguir falar para ele assim, ó, eu quero que você pesquise sobre isso, mas eu quero que você retorne para mim somente documentos. Então, esse aqui é um exemplo. Então, eu coloquei aqui a hotelaria e depois eu coloquei file type docx. Eu estou falando aqui para ele, ó, tudo que você me trouxer, eu preciso que seja em documentos, né? Documento Word. Da mesma forma, acontece para PDF. Percebe que quando eu pesquiso aqui hotelaria e eu coloco esse código, eu consigo encontrar somente PDFs relacionados à hotelaria. Então, qualquer site que eu clicar, por exemplo, isso aqui, eu vou cair dentro de um PDF. No caso aqui, acabou baixando o PDF para mim, mas em alguns sites é possível que a gente já caia direto no PDF sem precisar baixar, tipo esse aqui. Da mesma forma, por exemplo, eu posso utilizar essa terminação para conseguir encontrar planilhas, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma planilha, já está baixando aqui para mim essa planilha, caso eu queira utilizar, perfeito? Se você acessar essa URL aqui, se você pesquisar exatamente isso, você vai cair aqui nessa aba de pesquisa avançada. Então você consegue deixar ainda mais específico aquilo que tu quer pedir para o Google te mostrar. Quando eu começo a entrar no mundo daquela narrativa que eu quero criar, eu inicio pelo Google, pesquisando coisas e entrando em sites totalmente aleatórios, de fato. Depois eu começo a entrar em lugares que, de fato, as pessoas estão conversando sobre o assunto. Então, vamos lá. Os lugares que geralmente eu procuro são Reddit, Twitter, que no caso hoje é o X, né? Quora e Medium. Esses lugares são como fóruns de discussão na internet. Então aqui dentro eu posso pesquisar qualquer coisa e eu vou encontrar o que as pessoas estão comentando sobre essa coisa. E a partir daí eu começo a ouvir o cliente, por exemplo, sem mesmo antes ligar para ele ou mandar uma mensagem. Seja a partir do Reddit, dentro, por exemplo, do Twitter, nesse outro fórum aqui que tem muita coisa brasileira. Eu gosto muito do Medium porque eu consigo ter acesso a bons arquivos e não necessariamente são arquivos e artigos brasileiros, né? Tem muita coisa aqui que não é brasileira e tem muito conteúdo aqui dentro para a gente poder explorar, tá? E eu vou pesquisando esses assuntos e vou lendo e jogando no meu documento ou em qualquer outro lugar que eu queira anotar as coisas, ok? Uma coisa que eu queria te mostrar que eu faço muito é como remover anúncios para que eu consiga ler melhor as páginas que eu estou fazendo minha pesquisa. Então eu coloquei como exemplo esse site aqui. Vê só, esse site, quando eu entro, eu tenho um anúncio aqui embaixo, eu tenho um anúncio aqui do lado. O que normalmente eu faço para remover esses anúncios? Eu venho aqui, nesses 3 pontinhos do Google Chrome. Depois eu vou em mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. No canto superior direito aqui, eu vou nessa engrenagem. Lá embaixo, tem assim, ó, desabilitar JavaScript. Vou desabilitar o JavaScript. Vou dar um refresh aqui. Vou fechar e percebe que essas publicidades elas
ficam apagadas, elas não aparecem mais. Por quê? Porque eu acabei de desabilitar aquilo que o site utiliza para justamente expor as publicidades para mim. E assim eu consigo ter uma leitura mais tranquila. Outra coisa é utilizar essa extensão aqui, tá? Dark Theme. Você pode pesquisar nas extensões do Google Chrome essa extensão, e quando eu estou lendo à noite, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar nesse modo mais dark, no modo de leitura. É legal a gente fazer isso, que a gente limpa as informações, consegue visualizar melhor, e aí a partir disso a gente consegue ler. O ideal é que de fato você leia muito, porque nessa fase narrativa a gente está começando a construir um imaginário na nossa cabeça. Um outro lugar que é interessante que a gente pesquise é nas notícias, tá? Não vou me aprofundar, mas basicamente você pode entrar aqui em portais de notícia, né, da sua escolha, e de fato fazer algumas pesquisas sobre as notícias das coisas pelas quais você se interessa, e a partir daí também continua o seu processo de pesquisa. Lembrando que esse é um momento de fato desorganização e de colocar muita coisa para dentro, ok? Depois que eu passo por esse processo de muita leitura, agora eu quero começar a enxergar imagens. E eu utilizo não só o Pinterest para fazer isso, como o próprio Instagram e o YouTube. Seja para pesquisar pessoas que falem sobre os assuntos, como também para ler mais ainda comentários de pessoas nas publicações do Instagram ou nos vídeos do YouTube. E uma coisa muito interessante para a gente fazer no YouTube é utilizar esta ferramenta aqui. Você vai lá nas extensões do Google e você vai pesquisar essa ferramenta, Merlin. Se eu quiser resumir esse vídeo para mim o mais rápido possível, eu posso vir aqui no Merlin, que eu acabei de instalar, e clicando nesse botão, ele vai pegar todo o conteúdo do vídeo e criar um resumo daquele vídeo para mim. Exemplo, vou colocar aqui para ele poder criar esse resumo e eu vou te mostrar como que funciona essa ferramenta, tá? Ele veio aqui e já trouxe para mim todo o resumo. Então, por exemplo, processo de instalação para aprender inglês com Anki. E aí ele já vai e me dá todo o resumo do vídeo. Normalmente eu utilizo isso para podcasts ou vídeos muito longos que não vão ter conteúdos muito profundos e que eu preciso naquele momento, e que eu de fato preciso ali é um resumo rápido. Então eu utilizo essa ferramenta para resumir esse vídeo do YouTube para mim e eu tocar o barco na minha pesquisa. Depois que eu já me enchi de muita informação, eu quero começar agora a olhar para os dados. E geralmente eu procuro isso nesses dois sites, no Ecodata e no IBGE. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, São Paulo, setor de hotelaria. Ok. E qualquer porte. Vou fazer minha pesquisa. Ele vai trazer para mim as maiores empresas desse setor, né? Eu posso filtrar melhor essas empresas. Por exemplo, recentemente abertas, em crescimento, maiores empresas. Acessar essas empresas e ter acesso a algumas informações, e a partir daí, por exemplo, depois ir no Instagram delas, enfim, fazer uma pesquisa mais robusta sobre uma empresa específica. Da mesma forma, no próprio IBGE, eu posso pesquisar temas específicos que eu estou trabalhando, e aí, em cima desses dados, também começar a criar esse banco de informações que a gente está construindo. Observação. A depender do tema que você esteja procurando, vão ter associações ou sites que tenham dados específicos sobre o tema. Eu coloquei esses dois, são mais gerais, mas normalmente existem sites que vão ter dados específicos sobre o seu tema. Um último site para a gente buscar alguns dados é o próprio Google Trends, onde a gente consegue encontrar as pesquisas em alta que os brasileiros ou qualquer outro país estão fazendo no momento, né? Então, por exemplo, se eu for explorar aqui, vai me mostrar algumas pesquisas. Exemplo, isso aqui é o top 1 pesquisa nacional hoje. Ok? Eu coloquei aqui também para que você possa utilizar o Facebook, né? Você pode utilizar os grupos do Facebook, entrar nos grupos e ler o que os participantes estão falando. É muito importante também, é um canal que muita gente não usa, mas tem muita informação para que você possa utilizar. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer numa pesquisa como essa é encontrar a raiz das coisas. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode entrar em um site e explorar o máximo desse site para que a gente faça uma pesquisa completa? Eu coloquei como exemplo esses dois sites, tá? O primeiro aqui é da Nike. Como que a gente pode explorar o máximo desse site para buscar informações nele? Eu gosto de utilizar esse código aqui na URL. Eu coloco sitemap, ou seja, mapa do site.xml, e a gente vai encontrar aqui várias URLs sobre esse site. Não é bicho de sete cabeças, não tem nada complicado aqui, mas, por exemplo, ó, isso aqui é uma URL específica desse site, que eu posso colar ela aqui e pesquisar essa URL.
Da mesma forma, por exemplo, aqui no site do curso de inglês, sitemap.xml, perceba que eu consigo entrar em várias e várias URLs, ou seja, vários sites dentro do mesmo site, e encontrar coisas que normalmente demorariam muito tempo para poder ser encontrado em uma pesquisa comum, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira utilizar isso aqui. Pronto, encontrei essa URL, então eu posso vir aqui, né, e buscar essas informações. Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, copiar isso aqui, todas as informações, colar no ChatGPT e falar assim para ela, ó, eu quero que você encontre a URL que fala sobre tal coisa, dentre essas que eu te mandei. E aí ele vai te mostrar qual URL você precisa acessar, tá? Mas basicamente isso aqui é muito legal para a gente conseguir de fato acessar o máximo que a gente pode dentro de um site, ok? Por último, mas não menos importante, eu coloquei aqui esses 3 sites que eu utilizo em uma fase mais avançada do meu processo. Quando eu enchi minha cabeça de informações, agora eu vou começar a tratar essas informações com mais cuidado. Então eu vou pegar palavras que me chamaram a atenção, vou pesquisar, por exemplo, o conceito por trás dessa palavra, os sinônimos dessa palavra, os significados. Isso é muito interessante porque, por exemplo, se eu pesquisar aqui hotelaria, apareceu para mim o conceito de hotel. Ele vai trazer aqui para mim todas as informações que eu preciso em relação a esse conceito e eu posso ir aprofundando, como, por exemplo, buscar alguns sinônimos de hotel. E isso é muito interessante porque a gente vai entrando nesse mundo. Vê só o que ele traz aqui para mim, ó. Abrigo, retiro, asilo, guarita, ninho. Percebe que a partir disso eu já começo a ter uma clareza muito maior do que eu quero comunicar. Então digamos que eu trabalho com hotel. Putz, o hotel é um abrigo, mas também tem um sinônimo de defesa, de amparo, proteção, segurança, ajuda, acolhida. Então eu já começo a ter nomes, por exemplo, de empresas, nomes de campanhas de venda, né? Então é muito interessante que a gente comece de fato a entrar nesse mundo. Da mesma forma, quando você começa a precisar os significados específicos de cada palavra. Essa seria a base para você fazer uma boa pesquisa, de fato começar a se aprofundar, de ler muito, de pesquisar onde as pessoas falam e onde elas não falam, porque você consegue acessar esses sites também de maneira mais eficiente. E, enfim, sua pesquisa de fato começa a ficar mais robusta, você tem muita informação para que depois, quando você comece a fase de o que fica e o que sai da minha narrativa, eu consigo já ter uma visão do que eu vou deixar e aquilo que eu deixo já tem uma segurança de saber que é bom para minha narrativa, é bom para minha empresa, é bom para o projeto que eu estou desenvolvendo. É importante que nessa primeira fase você comece a fazer um grande mural de informações, seja de texto, de imagem, de vídeo. Você precisa entrar no universo da sua empresa, você precisa entrar no universo do teu produto. Como eu havia falado, eu delimito cerca de 7 a 30 dias para fazer isso. E uma técnica muito importante é basicamente deixar o seu mural de informações descansar. Porque pode acontecer de você ser tomado pela emoção e falar assim, putz, é isso. Aí você pega uma frase e você coloca no para-choque do teu caminhão e você cria um boné, um chapéu com aquela frase e no outro dia você chega e fala, não era isso. Não faz sentido. Isso aqui não funciona. É importante que você faça esse mural e deixe ele descansar para que depois você volte, analise aquelas informações e entenda o que vai ficar e o que vai sair. Perfeito? Isso é importante porque você não é a mesma pessoa em diferentes momentos do dia. O Isaac, por exemplo, não vai reagir à informação da mesma maneira que ele reage bem cedo à noite, certo? São duas pessoas completamente diferentes, são duas pessoas que receberam uma quantidade de estímulos diferentes ao longo do dia. Então é importante que você respeite o seu tempo, respeite sua mente, para que você consiga desenvolver e construir essa narrativa na melhor qualidade possível. A segunda etapa eu chamo de o alicerce. O alicerce é aquela base, é aquilo que fica, é aquilo que sustenta toda a narrativa. Um exemplo, quando o Bolsonaro fala assim, Deus, pátria, família, aquilo é um alicerce da comunicação dele. O alicerce é aquilo que eu consigo utilizar para chegar em todas as outras histórias que eu quero contar. Então, quando ele fala somente a palavra Deus, ele consegue utilizar Deus em qualquer outra coisa. Ele consegue pegar Deus e desenvolver novas histórias e conversar sobre outros temas. Então ele pega o Deus e consegue defender pontos. O nosso alicerce é justamente isso. Ele pode ser uma frase
que essa frase defina exatamente aquilo que a tua marca ou teu produto acredita e defende. Porque isso vai sustentar. O alicerce, ele serve para sustentar todo o resto da narrativa. Ele é a base, ele é o core da tua narrativa. Um exemplo do nosso grupo de empresas, que é a Gênese. O Gênese, ele vem de Gênesis, que vem de geração, que vem de construção de algo, significa aquilo que sai do zero, que se desenvolve, o desenvolvimento de uma sociedade, por exemplo. Então, é partir do zero, é o princípio das coisas. Por isso, quando eu falo Gênese, eu consigo desenvolver toda a narrativa de comunicação, eu consigo desenvolver, por exemplo, um script de venda só em cima da palavra Gênese, que faz parte da nossa estratégia de comunicação. Então, bom alicerce é esse que eu consigo, com um único elemento, chegar em vários outros. Já na última etapa da criação, quando a gente passa, por exemplo, pela liberdade criativa, que enche nossa cabeça de informação, depois a gente vai para o alicerce, que você começa a retirar coisas e deixar aquilo que importa. A última etapa são as peças. É quando eu começo a construir. E uma peça, ela pode ser, por exemplo, um vídeo para o YouTube. Uma peça pode ser uma aula, uma peça pode ser um conteúdo para o Instagram, uma peça pode ser mídia como um todo. Então as peças dessa narrativa, quais são as histórias que você quer contar, são essas peças que você vai encaixando nesse todo.